Boa noite. Boa noite. Moro rejeita pedidos de Lula e fica com os processos do sítio e do Instituto. Para juiz, o ex-presidente se refugia como vítima de imaginária perseguição política. Temer continua com a pior avaliação da história da pesquisa Ibope. Apenas 4% de aprovação e 79% de reprovação. A segurança dos candidatos à presidência da República vai ser reforçada. Bolsonaro divulga foto andando no hospital, mas ainda não há previsão de alta. A maioria dos municípios brasileiros não tem planejamento para tratar água e esgoto. Segundo o IBGE, o problema é maior no Nordeste, com doenças ligadas à falta de saneamento. Cresce a tendência pelo parto humanizado no lugar da operação cesariana. Surgem alternativas tanto no serviço público quanto na área privada, a preços populares. E um evento na cidade de São Paulo mostra a cultura do interior paulista. Música, artesanato e culinária de todo o estado para os moradores da capital. O Jornal da Gazeta está no ar. Acaba de ser divulgada agora há pouquinho mais uma pesquisa Ibope para a corrida ao governo do estado. O candidato Paulo Scaff, do MDB, aparece com 24% dos votos. João Dória, do PSDB, tem 23%. Márcio França, do PSB, tem 9%. E Luiz Marinho, do PT, 8%. Mais detalhes dessa pesquisa Ibope aqui ainda nesta edição do Jornal da Gazeta. Vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas. Paulo Scaff, do MDB, se encontrou com integrantes da associação e do Sindicato dos Delegados, no centro de São Paulo. O candidato prometeu que, se eleito, vai equipar as delegacias e completar o quadro da Polícia Civil. Luiz Marinho, do PT, fez campanha em São Mateus, zona leste da capital. Ele estava acompanhado de Fernando Haddad, o candidato à presidência pelo PT. Marinho também defendeu o aumento salarial para as polícias. Márcio França, do PSB, esteve no litoral. Em São Vicente, cidade em que já foi prefeito, o candidato disse que, se ganhar um novo mandato, vai zerar a fila para as creches de São Paulo. João Dória, do PSDB, fez campanha numa praça do Morumbi. O tucano disse que, se vencer a disputa pelo governo paulista, pretende estender o projeto Cidade Linda para outras cidades do estado. O juiz Sérgio Moro decidiu manter o comando das ações penais do sítio em Atibaia e do prédio para o Instituto Lula. A decisão foi em resposta ao recurso da defesa, que quer que os processos sigam para a Justiça Federal em São Paulo. Ao negar o pedido da defesa, Sérgio Moro lembrou que Lula se mantém em silêncio, em vez de, segundo o juiz, explicar por que a OAS e a Odebrecht bancaram a reforma no sítio em Atibaia que o ex-presidente frequentava com regularidade, como diz a acusação. A empreitada teria custado R$1 milhão, dinheiro que, segundo Moro, Lula também não disse se por acaso devolveu às empreiteiras que tinham negócios com a Petrobras. No despacho, o juiz da Lava Jato afirma que Lula, em vez de esclarecer os fatos, prefere o refúgio na condição de vítima de imaginária perseguição política. Os advogados do ex-presidente queriam tirar das mãos de Moro as ações que envolvem o sítio e um prédio para o Instituto Lula, alegando que os imóveis ficam em São Paulo e não no Paraná. E também que não haveria relação com os desvios da Petrobras, cuja apuração está a cargo do juiz de Curitiba. Na decisão, Moro reconhece que não dá mesmo para saber se aquele dinheiro específico que a OAS recebeu na fatura da Petrobras foi exatamente o mesmo usado para reformar o sítio. Mas, segundo o juiz, isso não altera o fato provado de que a benesse foi resultado de acerto de corrupção em contratos da estatal. Segundo Moro, já a tese da denúncia de que a Odebrecht mantinha com o ex-presidente uma conta geral de propinas, da qual teria saído parte da reforma, ainda vai ser julgada. Segundo a acusação, a conta também teria bancado a compra de um apartamento vizinho ao de Lula em São Bernardo do Campo e de um prédio para o Instituto do ex-presidente. Na planilha da Odebrecht, consta um débito a título de Prédio IL, as iniciais de Instituto Lula, no valor de R$12,5 milhões.
A decisão do juiz de manter os processos em Curitiba foi enviada à ministra Carmen Lúcia, do Supremo, que agora é a relatora das ações da defesa de Lula, que tentam afastar o juiz Sérgio Moro. Lula está preso no Paraná desde o dia 7 de abril. O petista cumpre pena de 12 anos e 1 mês pelo caso do triplex em Guarujá. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido do advogado Roberto Teixeira, amigo do ex-presidente Lula, para arquivar parte da ação penal em que é investigado no caso do sítio de Atibaia. Essa decisão é do ministro Félix Fischer, relator da Lava Jato no STJ. Segundo o Ministério Público Federal, Teixeira teria contribuído para mascarar as obras da Odebrecht no sítio atribuído a Lula. Para Fischer, o trancamento da ação penal seria prematuro, já que não há constrangimento ilegal a ser sanado. A defesa de Teixeira ainda pode recorrer. Os candidatos à presidência mais bem colocados nas pesquisas hoje fizeram campanha em São Paulo e em Minas. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, participou de sabatina na revista Veja, em São Paulo, e depois foi para Pouso Alegre, Minas Gerais. Ao comentar a pesquisa Ibope de ontem, em que registrou queda de 2 pontos e aparece com 7%, o tucano disse que está firmíssimo na disputa e que a eleição se decide na última semana. O ex-governador paulista disse ainda que a polarização entre Haddad e Bolsonaro não é o caminho para o país e seria um salto no escuro. Afirmou ainda que já considera Haddad no segundo turno e que Bolsonaro vai cair. Marina Silva também participou de evento na revista Veja. A candidata da rede disse que vetaria a legalização do aborto se o tema fosse aprovado pelo Congresso. A ex-senadora disse que, para aumentar a possibilidade de legalização, deveria ser feita uma consulta à população por meio de plebiscito. Marina voltou a falar que pesquisa eleitoral é o retrato do momento. No Ibope de ontem, ela caiu 6 pontos em relação ao levantamento anterior. A candidata disse que fazer voto útil no primeiro turno é inutilizar o voto. Ciro Gomes, do PDT, também fez campanha na capital paulista. Em sabatina na rádio CBN e no G1, voltou a criticar Haddad. Disse que o Brasil não aguenta mais um presidente fraco. Provocou o petista dizendo que se houver uma crise grande, ele vai a Curitiba, numa referência a Lula. Ao comentar o resultado do Ibope, em que manteve os 11% e apareceu na 3ª posição, afirmou que não cede ao levantamento. Ao responder se apoiaria Haddad num eventual segundo turno, disse que agora não pensa nem a pau Juvenal nessa possibilidade. Fernando Haddad, do PT, fez campanha na Zona Leste paulistana e depois fez uma caminhada em Guarulhos. O petista criticou a proposta de recriação da CPMF, o antigo imposto do cheque, como era conhecido. Sobre o Ibope, disse que o resultado da pesquisa o põe praticamente no segundo turno. O levantamento mostrou que o ex-prefeito subiu 11 pontos e marcou 19% das intenções de voto. Haddad rebateu as críticas de Ciro Gomes, disse que presidente tem que ter autocontrole. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse hoje que os candidatos à presidência da República terão reforço de segurança com 25 agentes da Polícia Federal durante a campanha. O objetivo é evitar novos casos de violência contra os presidenciáveis. Segundo Raul Jungmann, todos os candidatos vão receber o aumento de efetivo de proteção ainda nesta semana. Ele disse que alertou as equipes de campanha que evitem a entrada em grandes áreas de tumulto durante os comícios, para que novos episódios, como o de Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, não voltem a ocorrer. De acordo com o ministro, cada presidenciável vai passar a contar com 25 agentes da Polícia Federal. A esposa e a filha de Bolsonaro também vão receber proteção federal até o fim da campanha, a pedido da família do próprio presidenciável. O último boletim médico divulgado hoje à tarde pelo Hospital Albert Einstein diz que Jair Bolsonaro apresenta boa evolução clínica. Apesar de ainda se alimentar por sonda, hoje o candidato passou a consumir líquidos, além de fazer exercícios de fisioterapia. O candidato divulgou no Facebook uma foto em que aparece andando apoiado pelo filho e uma funcionária do hospital. Também hoje a Justiça autorizou que Adélio Bispo, o agressor, passe por uma avaliação psiquiátrica. O primeiro pedido tinha sido negado pela Justiça. A defesa espera conseguir com essa avaliação indícios para fazer um novo exame para avaliar sua condição mental. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Juntos
O líder e o vice-líder da corrida presidencial somaram 47% das intenções de voto no Ibope mais recente. Bolsonaro com 28%, Haddad com 19%. Cristalizou-se a polarização, o anti-PT contra o petista. Somando-se as taxas atribuídas aos outros presidenciáveis e o índice dos 100 candidatos, verifica-se que 52% dos eleitores estão, por enquanto, fora da polarização. Esse é o retrato de uma sociedade trincada. O Brasil a ser administrado pelo presidente que tomará posse em 1º de janeiro de 2019 é um país de ponta cabeça. O executivo está quebrado, o legislativo pulverizado, o judiciário abarrotado de escândalos por julgar. Esse já não é um cenário de fundo do poço. O Brasil se encontra num poço sem fundo. Mantido o fla-flu, quem não morre de amores pelo capitão, nem sonha com a volta da turma do presidiário, terá de se posicionar. Muita gente votará em Haddad para evitar Bolsonaro. Outra parte optará pelo anti-PT para esconjurar o preposto de Lula. A preferência será substituída pela exclusão. O Brasil é hoje um belo ponto no mapa, ideal para reerguer uma nação. Isso exige união. O problema é que a polarização deve produzir não um presidente, mas um herói vingador que os para-choques de caminhão xingarão 15 dias depois da posse. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Paulo Rabelo de Castro, do Podemos, candidato a vice-presidente na chapa de Álvaro Dias. O Ibope divulgou a pesquisa de avaliação de desempenho do presidente Michel Temer e mostra que apenas 4% dos brasileiros aprovam a administração do MDB. A pesquisa ouviu 2.506 eleitores em 177 municípios brasileiros. O Ibope perguntou aos entrevistados qual a avaliação deles sobre o governo Michel Temer. 4% disseram considerar o governo ótimo ou bom, 16% avaliaram-no como regular e 78% disseram ser ruim ou péssimo. Não souberam ou não responderam, somaram 2%. A pesquisa também questionou a avaliação dos brasileiros em relação à maneira de governar do presidente Michel Temer. 6% disseram concordar com o jeito que o atual presidente conduz o país e 90% disseram desaprovar. Não sabem ou não responderam, somaram 4%. 1 bilhão e 400 milhões de reais é o valor que os partidos repassaram até agora para os candidatos nesta eleição. O dinheiro foi declarado na prestação de contas parcial das legendas e divulgado hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral. MDB, PR e PP são os que mais transferiram dinheiro. Os 3 partidos respondem por mais de 1/3 dos repasses. Esta é a primeira eleição com um fundo eleitoral destinado a financiar candidaturas após a proibição das doações de empresas em 2015. Os partidos têm acesso a 1 bilhão e 700 milhões de reais. As movimentações finais devem ser apresentadas pelos candidatos no prazo de até 30 dias após o fim das eleições. Pesquisa revelou que no ano passado quase 35% das cidades brasileiras tiveram casos de doenças ligadas ao saneamento. Nos últimos 6 anos, o Brasil avançou no número de cidades que têm um plano municipal de saneamento básico. Mas, mesmo assim, quase 60% dos municípios ainda não têm nenhum tipo de planejamento para tratar água e esgoto. Segundo pesquisa do IBGE divulgada hoje, em 2017, 41,5% dos 5.570 municípios brasileiros afirmaram possuir um plano municipal de saneamento básico, que traz, por exemplo, um levantamento da situação e metas para o setor. Houve melhora em relação a 2011, quando somente 10,9% dos municípios tinham algum planejamento. 38,2% informaram ter política municipal de saneamento básico, que já tem definidas ações para a área. Os estados que mais avançaram nas políticas de saneamento entre 2011 e 2017 foram os das regiões Sul, com 89,3%, e Sudeste, com 44,4%. O saneamento ele afeta muito a vida das pessoas. O primeiro impacto e maior impacto é na saúde, né? À medida em que você tem mais saneamento,
as pessoas ficam menos doentes e você diminui o gasto com saúde. Você tem um indicador que mostra que para cada R$1 investido em saneamento, você poupa 4 em termos de saúde. A falta de tratamento de esgoto expõe um problema grave: o número elevado de endemias e epidemias no país. 34,7% dos municípios afirmaram ter conhecimento sobre ocorrências de doenças ligadas ao saneamento básico. E a dengue foi a mais citada. Já a febre amarela foi a mais mencionada pelas cidades aqui do Sudeste. Outro dado revelado pela pesquisa é que apenas 16,3% dos municípios têm sistema municipal de informações para atender a população e 31,4% ouvidoria municipal ou central de atendimento aos usuários, que tem reclamações sobre problemas relacionados ao saneamento na sua cidade. O Sudeste é a região com maior proporção de municípios com sistema municipal de informações de caráter público, com 21,7%. Pelos Plano Nacional de Saneamento Básico, a gente deveria universalizar os serviços até 2033. Para que isso ocorra, são necessários cerca de 20 bilhões de reais de investimentos ao ano. O último dado disponível, que é de 2016, mostra que foram investidos 11 bilhões. Então a gente está muito abaixo da meta. Mantido o ritmo atual de investimentos, os nossos cálculos mostram que a universalização só vai acontecer em 2054. Mais da metade dos partos feitos em São Paulo são cesáreos. Para tentar reverter essa estatística, muitas mulheres buscam um serviço mais humanizado. Na rede pública já existem alternativas como a Casa de Parto de Sapopemba, na Zona Leste. No setor privado, um grupo de médicas e obstetrizes realiza o pré-natal e partos a preços mais acessíveis. Na sala de uma casa, na Vila Madalena, mais de 10 grávidas que terão os bebês entre setembro e outubro participam de um pré-natal coletivo. Tiram dúvidas e recebem informações sobre a preparação para o parto. Em geral, a gente espera até 24 horas para internar e fazer a indução do parto, caso não entre em trabalho de parto. Há também o momento das consultas individuais e toda assistência durante o parto, que pode ser feito em 2 maternidades privadas da cidade. Faz 2 meses que o grupo de 7 médicas obstetras e 7 obstetrizes fundou o Coletivo Nascer. O objetivo é realizar o parto humanizado a preços populares, com possibilidade de reembolso pelo convênio. Hoje o custo de um parto assim está na faixa de 4 mil. Que é mais ou menos um quarto do valor normal de equipe particular. As consultas pré-natal ficam na faixa de R$150, contra 400, que é o preço normal aqui em São Paulo. Se a gente fosse resumir a uma palavra, é um parto com respeito. A gente já tem uma série de gastos, né? Enfim, relacionado a enxoval, então se o parto também puder ter um preço mais acessível, para a gente é bem melhor. O coletivo já realizou 22 partos e apenas 2 tiveram indicação de cesárea, bem diferente da média da cidade. No ano passado, 51% dos partos foram cesáreos. Vicente nasceu de parto normal no último dia 9. A mãe conheceu o coletivo no fim da gestação. Foi quase, 18 horas com a equipe, foi longo assim, mas tudo muito no meu tempo, muito acolhida, eu me senti muito segura. Há 20 anos, São Paulo tem uma casa de parto que fica em Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo. Aqui são feitos partos normais de gestantes de baixo risco. E tem esse nome porque o ambiente parece de casa mesmo. No lugar de leitos, são suítes de partos, ambientes em que a mulher escolhe como vai ter o bebê. O atendimento é feito 100% pelo SUS. Mas de uns tempos para cá, a casa passou a receber pacientes de todas as classes sociais. A gente tem paciente que ela tem convênio, ela faz pré-natal no convênio, no serviço privado e no SUS também. Aí ela resolve ter o parto aqui? E ela resolve ter o parto aqui. Então a gente tem mulheres de toda a região, não só da cidade de São Paulo, como do estado de São Paulo, que resolve ter bebê conosco. Depois de um primeiro parto traumático em um hospital, Jaqueline decidiu que com o segundo filho ia ser diferente. Ela saiu de Guarulhos, na Grande São Paulo, para ter o bebê aqui. No dia do parto mesmo foi bem intenso, porque estava chovendo na sexta-feira, a gente pegou bastante trânsito na Dutra para chegar, acabou se perdendo aqui próximo. E aí, na hora que a gente chegou, já estava com 8 centímetros de dilatação, só deu tempo de fazer o exame
e ir para a sala de parto. A casa funciona 24 horas por dia. A recomendação é que a grávida comece a passar por consultas a partir da 37ª semana. Se não for detectado qualquer problema de saúde, o parto é realizado aqui. Mãe e bebê têm alta em 24 horas. Amanda já sente as primeiras contrações e espera repetir a experiência anterior. Eu fiquei aqui da hidromassagem por 2 horas, foi muito bom. E elas deixam à vontade, se você quer comer, elas trazem algo para você comer, coloca a musiquinha para você escutar, então é bem relaxante aqui, é bem tranquilo. Criar abelhas sem ferrão é uma opção para quem quer ter mel fresco em casa sem correr risco. Em São Paulo, uma ONG atua na preservação e resgate de colmeias dessas espécies. Com o zumbido das abelhas e um enxame alvoroçado, é difícil não se assustar. Mas para Gerson Pinheiro, esse barulhinho é como música. Ele fica entre as abelhas sem nenhum receio. Elas até comem na mão dele. Tanta tranquilidade tem um motivo. Estas são abelhas sem ferrão. Elas são de fácil manejo, a grande maioria das espécies são extremamente dóceis, são enormes produtoras de mel de excelente qualidade, né? Existem no mundo cerca de 30 mil espécies de abelhas e 404 delas não têm ferrão. Dessas, cerca de 300 são nativas do Brasil. Gerson é presidente de uma ONG que trabalha para a preservação e multiplicação dessas abelhas. A criação dele fica no quintal da casa onde mora, no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Nesse espaço aqui, o Gerson tem 40 enxames de cerca de 14 espécies. E algumas, como esta aqui, ó, a marmelada, tem uma característica bem peculiar. O mel é bastante ácido, mas o aroma do enxame, tem um buraquinho aqui, ó, dá para sentir, é de baunilha. Parece que você está cheirando um pote de sorvete de creme. É muito gostoso. No condomínio de colmeias tem ainda espécies como a jataí, a arapuá, conhecida como enrola-cabelo, e a mandaçaia, que sempre mantém uma vigiando a entrada da colmeia. Sem abelha, você, por exemplo, teria muito menos alimento no mundo, né? Segundo a própria FAO, 75% de tudo que nós consumimos como raça humana é proveniente do trabalho de polinização de abelha, de todas as abelhas, com ferrão, sem ferrão, solitárias e sociais, né? Mas é um número muito expressivo, né? Ele também faz resgates em casas, árvores e terrenos. Outra curiosidade das abelhas sem ferrão é que não é necessário muito espaço, um quintal para criá-las. É possível fazer isso numa área pequena, como esse apartamento aqui de 50 metros quadrados. Aqui o morador tem 3 colmeias. Olha só. Esse inusitado criador de abelhas é o gestor ambiental Celso Barbieri. Desde 2014, a meliponicultura, como é chamada a produção de abelhas sem ferrão, é o tema de estudo dele, que faz doutorado na USP. Para ter as colmeias no apartamento, Celso criou um sistema com mangueiras flexíveis que simula os túneis de entrada das colmeias na natureza. Ela é feita nos locais adequados, na região onde essas abelhas já ocorrem naturalmente, ou próximo, né? Ela tem o potencial de multiplicar esses ninhos para uma possível reintrodução. Agora mais detalhes da pesquisa Ibope para o governo de São Paulo, divulgada agora há pouco. Paulo Scaff, do MDB, e João Dória, do PSDB, estão tecnicamente empatados. O levantamento foi feito a pedido da TV Globo e do jornal Estadão. A margem de erro é de 3 pontos. Vamos aos números. Paulo Scaff, do MDB, tinha 22% na semana passada e subiu 2 pontos percentuais. Hoje tem 24%. João Dória, do PSDB, marcava 21% e agora tem 23%. Márcio França, do PSB, tinha 8% e no novo levantamento tem 9%. Luiz Marinho, do PT, tinha 5% e subiu 3 pontos percentuais. Agora tem 8%. Major Costa e Silva, do Democracia Cristã, tinha 2% e hoje manteve os 2%. Professora Lisete, do PSOL, tinha 1% e agora 2%. Os demais candidatos não atingiram 1% ou não pontuaram. Brancos nulos eram na semana passada 24% e agora 17%. Não sabe, não respondeu, eram 13% e hoje 11%. E em uma eventual disputa no segundo turno, Paulo Scaff, do MDB, teria 38% e João Dória, do PSDB, 34%. Brancos e nulos, 22%. Não sabem ou não responderam, 6%.
Em novo vídeo publicado no Twitter, o presidente Michel Temer, do MDB, pediu para que João Dória desacelere. A crítica é sobre a tentativa do candidato ao governo de São Paulo de se desvincular da gestão dele. João, eu quero lembrá-lo que, na verdade, as pessoas, os partidos da sua base eleitoral aí em São Paulo são os mesmos partidos que apoiam o meu governo. E você muitas vezes tenta, digamos, dissociar a figura do presidente da República da figura dos partidos que o apoiam. Mas eles estão no meu governo, João, e estão apoiando precisamente a você. Por isso, se você me permite, você que tanto me elogiou, você que tantas vezes enalteceu o meu governo, não é por causa das eleições que você vai mudar as suas características. Aliás, se nós quisermos dar um exemplo nesta eleição, João Dória, nós devemos nos comportar como somos. Por isso, eu peço a você que não falte a verdade. Desacelere. O procurador regional da Lava Jato, Carlos Fernando Lima, pediu hoje desligamento da Força Tarefa. Ele argumentou que faltam alguns meses para se aposentar e entende ser necessário haver um afastamento das informações sensíveis da investigação. O procurador afirmou que será substituído e o trabalho continuará no mesmo ritmo. Carlos Fernando ficou 4 anos e meio à frente da Lava Jato em São Paulo. Após a aposentadoria, deverá se dedicar a palestras, aulas e à advocacia. O casarão, que era a antiga sede do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, cenário de interrogatórios da ditadura militar no bairro de Higienópolis, foi leiloado hoje. A Casa Centenária, tombada pelo Compresp, órgão municipal de preservação do patrimônio, foi arrematada por R$ 1.966.000. O casarão foi avaliado em mais de R$ 3 milhões. O comprador é o Grupo Protege de Segurança Patrimonial e Transporte de Valores, que já ocupa o imóvel vizinho. Após a compra, a empresa afirmou que ainda não há um destino determinado ou mesmo definição sobre o encaminhamento do restauro da casa. O DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, foi responsável pela prisão, interrogatório, tortura e morte de centenas de opositores da ditadura militar brasileira entre 1964 e 1985. Um estado de São Paulo de dar água na boca. As delícias da culinária e as belezas do artesanato paulistas são destaques no evento que começou hoje. Comida da roça, trem bom e cheiro de saudade para muita gente que vive na capital. Um cardápio farto com receitas históricas, folclóricas. Essa, por exemplo, é a comida do lobisomem, ou melhor, de Joanópolis. E ainda tem prato caiçara, tropeiro e também um irresistível café coado no pano com um bolinho de chuva. Eu acho que a beleza das coisas está na simplicidade. Que a simplicidade, minha filha, não tem dinheiro que pague. E a curiosidade nos leva à paçoca feita na hora por seu João Luciano de Guararema, que fica 1 hora ali no pilão para fazer 3 quilos do doce. Isso aqui é das bisavós. A gente chama a paçoquinha da vovó, nós temos a paçoquinha de leite em pó, tem a paçoquinha crocante. A preferência é dependente, cada um gosta de um tipo. E falando em doce... em um pulo estamos onde? Em São João da Boa Vista, nessa banca que é uma perdição de doces. E aqueles são aqueles doces da avó, sabe? De abóbora, batata roxa, batata branca. O Alexandre, que é o dono aqui de tudo, e ele estava me dizendo que tem algumas coisas que só ele tem. Deixa eu achar, aqui tá bastante concorrido. Isso aqui também é da infância, né? Isso aqui eu trouxe para resgatar a memória da infância, trouxe para dar para as crianças chupetinha. Agora, o que só tem em São João da Boa Vista que você trouxe para essa banca hoje? Então, eu tenho um doce aqui que eu fabrico e só eu que faço, chama tronquinho. É esse doce de leite, uma massa de doce de leite com amendoim banhada no coco com chocolate. Tudo maravilhoso, cada um mais gostoso que o outro. O nome do evento é Revelando São Paulo, mas se fosse Engordando São Paulo, nem o organizador estranharia. Você imagina que tem em torno de 300 receitas tradicionais, receitas que têm mais de 400 anos que estão sendo feitas aqui. Se por um lado vir aqui é como se fosse uma viagem sem sair da capital paulista e conhecer mais de 120 cidades,
por outro. E é uma novidade dessa edição, é esse espaço aqui que apresenta roteiros turísticos de todo o estado. É um convite para conhecer a comida, a culinária, a música, o artesanato de cada região mais profundamente. Há 21 anos, dezenas de culinaristas e artesãos se reúnem na capital para mostrar a cultura paulista aos paulistas. Arte indígena, dança cigana, um pouco de nós que às vezes parece distante. Os artesãos resistem em transformar palha, barro, folha de bananeira, madeira em arte. Mas eles estão preocupados, né, seu Chico Santeiro? Porque hoje a gente tem que acompanhar tudo. Só que muitas pessoas que estão envolvidas na tecnologia, só na tecnologia, na informática, ele não se envolve com a escultura, porque hoje está difícil para a pessoa, tanto é difícil como aprender, porque a memória das pessoas hoje já é bem diferente. Mostrar para essa geração que o que é feito à mão tem muito mais valor, né? Na música que o pessoal tem se animado, moda de viola que faz a cabeça do experiente Seu Dias, de 78 anos, e da jovem Raine, de 11. Eles fazem parte de uma das 20 orquestras que se apresentam até domingo no Parque do Trote, na Zona Norte. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, reconheceu hoje a literatura de cordel como patrimônio cultural do Brasil. Expressão máxima do regionalismo do norte e do nordeste do Brasil, a literatura de cordel é um estilo popular de contar e repassar histórias e acontecimentos do interior do país. O gênero foi reconhecido hoje como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil na reunião do IPHAN, no Rio de Janeiro, por unanimidade. Segundo o Instituto, a expressão cultural retrata o imaginário coletivo, a memória social e o ponto de vista dos poetas populares a respeito de acontecimentos vividos ou imaginados. Ao longo dos anos, a literatura de cordel inspirou grandes escritores como José Lins do Rego e Ariano Suassuna. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu hoje manter a taxa básica de juros em 6,5% ao ano. A decisão, que já era esperada pelo mercado financeiro, manteve a Selic no menor patamar desde 1999. Vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Causou o maior rebuliço a notícia de que um candidato favorito a presidente da República pode voltar a cobrar a CPMF. A CPMF foi um dos impostos mais conhecidos e detestados. Foi extinta ainda no governo Lula II, em 2007. Para quem não se lembra, era a cobrança de parte de qualquer movimentação financeira, como um saque em banco ou pagamento de conta. Na verdade, a gente não sabe direito o que os candidatos a presidente vão fazer com os impostos. Há muita desconversa, conversa mole e demagogia. Mas a gente sabe que o governo tem um problema muito grande de pindaíba quando até a detestada CPMF volta a ser discutida. Para resumir esse problema, será impossível reduzir a carga tributária, a receita total do governo, pelos próximos 4 anos, pelo menos. É impossível porque o governo não tem dinheiro suficiente nem para pagar despesas como aposentadorias, Bolsa Família, saúde, obra, material de escritório, água, luz, o que seja. Tem de pegar emprestado pelo menos 150 bilhões neste ano. Isso para nem falar da conta de juros da dívida, que anda pela casa de 330 bilhões por ano. Para resumir, o governo parece o cidadão que entrou no cheque especial, que é mortífero. A dívida sobe sem parar. Se não cobrar mais imposto, terá de pegar dinheiro emprestado a 10% ao ano. Caríssimo, pois a economia, a renda do país, mal cresce 1% ao ano. Se fosse adotada a CPMF dos anos Lula, ela renderia uns 90 bilhões por ano. Não cobriria nem o rombo de 150 bi, mas ajudaria. Mas a CPMF é um imposto muito ruim, socialmente injusto, entre outros problemas. No desespero, no entanto, pode ser inevitável. Dá para cortar despesa? Dá. A maior delas é a da Previdência. Cortar privilégios de político, como muito se fala por aí, é preciso, mas não renderia nem uns 2% do buraco no máximo. Dá para cobrar mais imposto de rico, rendimento da capital? Ok, dá. Mas, de qualquer modo, algum aumento de imposto virá, mesmo que seja o cancelamento de algumas isenções do imposto de passado. A coisa está feia. Boa noite.
Morreu aos 81 anos em São Paulo Jairo Arco e Flecha, ator, escritor, diretor de teatro e crítico de artes da Folha de São Paulo e da revista Veja nos anos 70 e 80. Jairo foi um dos fundadores do histórico Teatro de Arena. Jairo teve forte presença na área cultural. Atuou também no Teatro Oficina e participou de telenovelas. Nos palcos, contracenou com Paulo Outram, Teresa Raquel, Beatriz Segal e foi destaque na montagem de Liberdade, Liberdade, espetáculo de Flávio Rangel e Milor Fernandes, um marco da resistência à censura da ditadura militar. O enterro foi hoje à tarde no cemitério Vale dos Reis, em Taboão da Serra. A chuva perdeu força hoje em todo o estado de São Paulo, o sol apareceu firme e as temperaturas subiram bastante. Aqui na capital, a máxima chegou aos 29 graus e passou disso pelo interior. Vamos ver então como fica a previsão para os próximos dias. A intensificação de áreas de baixa pressão provocam chuva forte e volumosa amanhã entre o norte gaúcho, o Paraná, no Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e em grande parte do sudeste. Em São Paulo, deve chover desde cedo no centro-oeste paulista. Na Grande São Paulo e nas demais áreas do estado, a nebulosidade aumenta e chove a partir da tarde. Há risco de chuva forte, até acompanhado de raios e rajadas de vento em todas as regiões. A máxima chega aos 28 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba, aos 29 em Votuporanga. Em Ribeirão Preto e em Araraquara faz calor, em torno dos 30 graus. E no litoral, máxima prevista também de 30 graus em Santos e de 27 em Caraguatatuba. Na capital paulista, o calor diminui nos próximos dias e chove. Nessa quinta-feira, mínima de 18 e máxima à tarde de 27 graus, com chuvas a qualquer hora. Na sexta, a temperatura cai e fica entre 17 e 23 graus, ainda com tempo instável. E no sábado já não deve mais chover e os termômetros da cidade ficam entre 17 e 26 graus. Uma viagem no tempo com sabor. Do clássico aos mais sofisticados, os sorvetes de máquina ainda fazem muito sucesso aqui em São Paulo. Prova disso são as filas enormes que se formam sempre quando abre uma nova sorveteria. As garrafinhas coloridas, penduradas de ponta cabeça com suco de fruta, ainda atraem muita gente no Parque da Água Branca. As máquinas foram compradas por José há 47 anos e desde então funcionam a todo vapor nos finais de semana, garantindo aquele gostinho de infância que nem a repórter resiste. Ele tem o docinho da fruta e o amarguinho da casca. É muito bom. É bom, realmente é bom. E parece uma nuvenzinha assim, Com certeza. José já foi motorista de ônibus e pipoqueiro, mas foram os sorvetes macios, com voltinhas na casquinha, que custam de R$ 4 a R$ 6, que proporcionaram o sustento da família. O senhor já atendeu gerações aqui? Várias. Completo aqui, Pompé, Perdiz, tudo. Um dia como hoje, nada melhor que um sorvetinho desse. O gosto de infância, isso ninguém tira. A gente sempre vem e toma um sorvete, o negócio tá caindo. Ele derrete rápido. Derrete rapidão. Gosto de água mesmo, né, que a gente fala, né? É gostoso. E quem diria que o jeito de tirar sorvetes em caracol ia virar mania em redes sociais. A Dona Nuvem, na Rua Augusta, comemora um ano de casa lotada. Tem sorvetes soft preparados diariamente com leite ou veganos, envoltos em algodão doce, com decoração temática de sereias e unicórnios e muito glitter. Funciona assim, você escolhe um dos sabores que variam a cada semana e paga de R$ 14 a R$ 18, dependendo da decoração. E antes da primeira lambida, vale fazer aquela selfie para as redes sociais. Voltando a ser criança um pouco. É bom, né? Faz parte. Que tal o visual? Ai, maravilhoso. Lindo, encantador. Bonito? Bonito. Mais do que você imaginava? Sim. Dá até dó de desmontar. É muito lindo. Eu amei. A loja já foi pensada para ser o mais instagramável possível. Então, as pessoas, ao publicarem com a nossa hashtag, elas aparecem na loja. É o boca a boca digital. Uma das mais novas sorveterias da cidade atrai uma multidão aqui para o centro de São Paulo. E a receita do sorvete soft não poderia ser mais inusitada. A massa é de leite, tem cobertura de chocolate e caramelo,
farofa de bacon, pururuca e por cima essa casquinha que também é de bacon. A sorveteria do centro é do casal de chefes Janaína e Jefferson Rueda. Além do sabor de bacon, há outras misturas, como a de massa de morango, frutas, suspiro e manjericão. Custam de R$ 8 a R$ 18. O que você achou do sorvete? Muito bom, diferente. Mas o contraste de salgado e doce, para mim, é delicioso. Eu vou tomar um sorvete para alegrar o meu dia. Jogar bituca de cigarro nas ruas pode parecer uma coisa inofensiva, mas gera uma enorme quantidade de lixo e, portanto, impacto ambiental. Pensando nisso, uma empresa criou um projeto que coleta essas bitucas, limpa o material e o transforma em adubo. Depois da última tragada, o lançamento. Da mão do fumante para o chão. Descartar a bituca de cigarro assim é um gesto tão comum que parece inofensivo, mas não é. Além de mal educado, é algo nocivo ao meio ambiente. O toco de cigarro contém mais de 4.000 substâncias tóxicas e podem contaminar o solo, rios, lençóis freáticos, além de entupir bueiros e tubulações. Números do Ministério da Saúde mostram que nas capitais do país, 10% dos moradores em idade adulta são fumantes. E cada uma dessas pessoas consome em média 11 cigarros por dia. Fazendo uma conta rápida, podemos afirmar que em 5 anos, tempo que uma bituca leva para se decompor naturalmente, um fumante produz mais de 20.200 bitucas. Seguindo esse cálculo, só na capital paulista são mais de 13.200.000 bitucas por dia. Para não irem direto para o chão, desde a entrada em vigor da lei que proíbe o fumo em locais fechados, muitos prédios e estabelecimentos adotaram os papa-bitucas. O Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, foi um dos primeiros a fazer isso. O condomínio contratou uma empresa de coleta ambiental. 2 vezes por semana o material é recolhido e guardado em tonéis. Quando os recipientes estão cheios, as bitucas são levadas pela empresa contratada para o descarte correto. Hoje acho que todos sabem, não existe o jogar fora. Então é preciso tratar, você tem que enxergar além o que é feito daquele material. Para o condomínio é algo bacana, tem tudo a ver com a nossa cultura. A empresa responsável pelo descarte ecológico das bitucas já tem 750 pontos de coleta na capital paulista. Por mês são recolhidas 4,7 toneladas. Elas são levadas para Curitiba, onde uma outra empresa desintoxica o material e transforma os filtros de cigarros em uma pasta, que é misturada a sementes de grama e adubo e depois é usada como base para a cobertura vegetal de encostas, terrenos e áreas degradadas, num processo chamado de hidrossemeadura. A bituca de cigarro, ela tem mais de 4.000 elementos químicos nocivos. Essa bituca, se ela for para o solo, para a água, ela vai estar contaminando o solo, contaminando a água. Há 3 meses, Henrique contratou a empresa e instalou 3 coletores ambientais no bar que gerencia na Vila Madalena. Aqui as bitucas são recolhidas semanalmente. Em um ciclo sustentável, o responsável pela coleta vem de bicicleta. Uma iniciativa que, na opinião do comerciante, valoriza a imagem e o trabalho do bar. A gente sempre levantou uma bandeira no bar de sustentabilidade, fazendo reciclagem de tudo que é possível. E se tornou um problema realmente o destino das bitucas. Agora não é mais um problema. Agora não é mais um problema. E veja a seguir, Maria Lídia entrevista o economista Paulo Rabelo de Castro, do PSC, candidato a vice-presidente na chapa de Álvaro Dias, do Podemos. Até já! Uma equipe competente, sempre pronta para levar até você as últimas notícias do país. Está preso desde quarta-feira da semana passada. A desistência do pedido de liberdade. A polícia já está investigando. Vítimas serão feitas por 94 agentes. Recompensa de R$50 mil. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Aqui em casa a gente só usa vassoura, mangueira nem pensar. Minha equipe se acostumou a deixar toda a louça de molho para só depois ensaboar e enxaguar. 5 minutos são suficientes no banho. É assim, com mais consciência, que todos os paulistas estão unidos para evitar cada gota de desperdício. Porque paulista não desperdiça tempo, nem oportunidades e muito menos água. Economize água. Sabesp. São Paulo é um estado rico, mas que nunca transformou essa riqueza em apoio aos pequenos. Mas isso vai mudar com o Banco Paulista de Desenvolvimento e Inovação. Gente empreendedora, como a dona do salão e da lojinha.
O agricultor familiar e o jovem da startup terão crédito fácil a juros baixos. Foi o ministro do Trabalho do presidente Lula. Juntos, geramos 14 milhões de empregos. E quero agora fazer mais por São Paulo. Marinho 13, governador. Pronto. Nossa, sua pele tá ótima. Já sei. Tá apaixonada, né? Tô. Por 2. Por 2? Pelo creme, pelas cápsulas do novo Make-up Rejuvenescedor. O creme com nanotecnologia possui Q10 e efeito tensor. Já as cápsulas estimulam a produção de colágeno, ajudando na firmeza da pele. Novo Make-up Rejuvenescedor. Carinho em dobro para sua pele. Vou usar minha experiência de deficiente físico junto com o cuidado com os animais e a terceira idade. Trípoli 4565. Renovação de ideias, de postura e de conduta. Sou Fabrício Cobra, deputado federal 4567. Olá, sou Adermes Marini, número 4533. Vereador em Franca e um dos melhores deputados de 2017. Vou trabalhar por Franca e região. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Só os deputados podem endurecer as leis contra o crime. Por isso, vote nos deputados da nossa coligação. João Tiório, 5533. Como você, cansei de tanta corrupção. Venha comigo e faremos a mudança juntos. Precisamos mudar. 5533. Valorização, salário, respeito aos profissionais para uma saúde pública de qualidade. Condutores de ambulância e enfermagem. Estou chegando. Alex Douglas, 5530. Patrícia Clauren, 5525. Nosso dever é cumprir as leis. A educação é fundamental para o Brasil. Vote 5525. Neste domingo. A entrevistada do Hora do Voto é a senadora Cátia Abreu, candidata à vice-presidência da República na chapa de Ciro Gomes. Hora do Voto. Neste domingo, 11 da noite. O Ibope também divulgou os números para a disputa ao Senado. Eduardo Suplicy, do PT, tem 29%. Mário Covas, do Podemos, 14%. Major Olímpio, do PSL, 12%. Mara Gabrilli, do PSDB, registrou 10%. Maureen Maggi, do PSB, 9%. E Trípoli, do PSDB, 7%. A nova pesquisa Ibope, em parceria com o Estadão e a Rede Globo, feita só em São Paulo, mostra o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, na liderança da disputa presidencial. Bolsonaro aparece com 30% das intenções de voto, crescimento de 7 pontos em relação ao levantamento anterior, divulgado no dia 10. Fernando Haddad, do PT, subiu 6 pontos e quase dobrou a taxa de intenção de votos em pouco mais de uma semana, com 13%. Ele ficou com a mesma taxa do tucano Geraldo Alckmin, que caiu 5 pontos. Ciro oscilou para baixo de 11% para 8%. Marina Silva, da Rede, também oscilou para baixo 2 pontos e agora tem 6%. E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a luta pelo voto na corrida à presidência da República. Entrevisto o economista Paulo Rabelo de Castro, escritor de vários livros e artigos em destacados jornais e revistas. Foi presidente do IBGE e também do BNDES durante parte do governo Temer. Paulo Rabelo de Castro é filiado ao PSC e é o candidato à vice-presidência da República na chapa de Álvaro Dias, do Podemos. Agradeço muito sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Obrigado, eu quero Maria mostrar Lídia. O mais recente livro de Paulo Rabelo de Castro, Rebeldia e Sonho. Entre os muitos, não disse o último livro, o mais recente. É o mais de ontem mesmo. E te trouxe em primeira mão. Ontem. Esse exemplar é seu. Eu agradeço muito. Bom, nós acabamos de ver a pesquisa do Ibope em São Paulo. E na proporção, ela
está mostrando aí a liderança, continua mostrando a liderança de Jair Bolsonaro, seguido de Fernando Haddad. O que eu quero começar na nossa entrevista sobre o cenário nacional. Qual é a sua análise? Já está instalada a polarização, petismo e antipetismo? Acho que não. Nós estamos naquela situação da noiva à beira de um ataque de nervos, quando vai chegando a data do casamento e às vezes o noivo também fica nervoso. Todo mundo está nervoso, os pais dos noivos estão nervosos. E a gente vai para extremos, briga, saem brigas. Mas eu acho que nas 2 últimas semanas, inclusive com a possibilidade de novos debates, aqui na Gazeta já ocorreu, mas com a ativação desses debates, Maria Lídia, nós vamos ter a percepção crescente de que o Brasil precisa evitar o voto do desespero, porque o petismo ele tem o desespero do retorno, um retorno que vai ser fora de hora, porque ele tem governado o país esses últimos anos. O próprio presidente Michel Temer, de certa forma, é uma extração como vice-presidente de uma coisa que não deu certo. A alternância de poder exige que o PT vá para casa não porque não presta, mas porque todos os grandes partidos têm que fazer reflexões profundas do que aconteceu. E essa reflexão não houve tempo para ela. E, por outro lado, a reação a gente se livrar do PT de qualquer maneira causa essa ida para quase uma volta à caserna, né? Porque nós temos agora uma opção da caserna configurada e que é quase como que o pesadelo de uma volta que nem os militares querem, dos militares no poder. Nós precisamos evitar esse espectro. Mas eu confesso que eu não entendi. Sim. Se o senhor estivesse falando a respeito de Jair Bolsonaro, principalmente pelas declarações do vice dele, o general Mourão, essa questão de volta à caserna, para mim faria mais sentido do que, mas o senhor fez a referência, foi ao PT. Porque não existe praticamente uma mensagem dentro da candidatura Bolsonaro. Embora eu esteja aqui para falar da nossa dupla, Álvaro Dias e Paulo Rabelo, que realmente tem o plano de metas que o Brasil precisa. Bom, eu vi seu plano de metas. E é exatamente o que esse grupo da extrema, vamos já dizer, da extrema-direita não tem. E não se o que nós precisamos é de um governo que governa. E não um governo da caserna. Bom, o senhor mencionou o plano de metas, são 19 metas, nós não teremos tempo para falar delas, claro. Mas o que mostra que ele é grande, o plano está aí e o Brasil precisa de plano, assim como o avião precisa de plano de voo. Mas o que o senhor destaca como a meta prioritária, a primeira, a indispensável para a largada, para o desenvolvimento do país? Com certeza é a retomada do emprego. E para o qual não existe uma resposta do PT, porque o PT, na realidade, nunca criou empregos. Quem criou empregos foi aquele boom de commodities, aquele enriquecimento súbito que o Brasil teve. Tem até um candidato aí que diz que criou 10 milhões de empregos. E numa outra oportunidade vou entregar para vocês fazer talvez uma reportagem sobre os 10 milhões que ficaram faltando. Porque comparando com outros países da região, na proporção da população economicamente ativa, e aqui está falando um ex-presidente do IBGE, ficaram faltando milhões de empregos. O Brasil cresceu relativamente pouco. Ele era apenas um surfista, e todos os que moram perto da praia sabem, quando a onda sobe, todos sobem juntos. E o Brasil foi o que menos subiu. Como é um país grande, criou 10 milhões de empregos, devia ter criado 20. Então, o PT não tem programa de geração de empregos e o senhor Jair, muito menos ainda, nunca pensou nesse assunto. E para criar empregos é preciso resolver a questão fiscal, e nós já temos tudo isso planejado. Muita gente diz que o país quebrou, não quebrou nada. Em um ano, esse assunto do desequilíbrio entre receitas e despesa fica resolvido, sem apelação, que já aí assessores estão falando de recriar em tributos. Já imaginou? Isso é um assinte, é um tapa na cara dos brasileiros que estão fartos, não querem mais falar de tributo nenhum. Agora, interessante, eu vi uma declaração sua em que o senhor defende a extinção do Ministério da Fazenda. Claro. Nas mãos de quem deveria ficar
o comando da política econômica do país. O comando da política econômica pertence ao presidente da República e, no caso da nossa chapa... E o auxiliar imediato? O auxiliar imediato é o vice-presidente, piloto e copiloto na cabine de comando. Quer dizer que o vice-presidente, no caso, se Álvaro Dias for eleito, o senhor seria o comandante da política econômica? O comandante combinei com ele que seríamos o comandante da implantação do governo, não só da área econômica. Quer dizer, governaria a quatro mãos, seria um governo a quatro mãos. O Brasil é um país continente e o próprio Álvaro diz com muita propriedade que o governo... Sim, primeiro porque eu no PSC já tinha homologado o meu nome. Eu teria meus 15 minutinhos de fama dando caneladas lá no seu programa de debates, etc. E para quê? O Brasil precisa de concordância. O Brasil precisa que os melhores se juntem. E eu fiz a minha parte, achei que realmente o cabeça de chapa tinha que ser Álvaro Dias, mas um governo moderno para o Brasil exige duas pessoas. Você certamente não atravessaria o Atlântico muito confortavelmente, sabendo que só tem um piloto lá na cabine de comando. Normalmente costumavam ser 3, pelo menos 2, não é isso? E essa segurança não existe. Agora, quando o vice está lá sentado, comendo e bebendo de graça, e só esperando que dê uma dor de barriga no presidente, isso também é muito ruim. Não é? Então, nós temos que ser harmoniosos. E eu tenho muito para oferecer, porque sei onde o dinheiro está, sei como fazer acontecer essa retomada dos empregos através de investimentos, principalmente em infraestrutura, e a gente vai fazer acontecer. A última questão, bem rapidamente, que é uma notícia do momento. O senhor foi presidente do BNDES. O hoje presidente Diogo Oliveira, ele diz que aqueles empréstimos que foram feitos a Cuba e a Venezuela na época do governo do PT não deveriam jamais ter sido feitos, porque já era claro que esses países não poderiam honrar esses empréstimos, pagar, não teriam como pagar. No seu entender, o BNDES deve ser usado o dinheiro do BNDES para fazer empréstimos a países, a outros países, ou esse investimento deve ser feito exclusivamente para as iniciativas de empresários dentro do Brasil? Com certeza tem que ser aplicado no Brasil. O que pouca gente sabe é que o dinheiro é aplicado no Brasil. Não é? E por quê? Porque apenas as máquinas... E fora também ou fora não? Máquinas, equipamentos e serviços com nota fiscal de empregos brasileiros é que foram exportados. Assim como você exporta avião, foram exportados equipamentos para o porto, para o subway lá, para o subterrâneo. Quer dizer, isso no seu entender é legal e legítimo. Claro, agora a escolha de qual é o devedor foi feita pelo Ministério da Fazenda, foi feita pelo próprio Diogo. Então, ele deu um tiro no pé porque ele disse que ele errou ao selecionar esse risco. Na realidade, quem está devendo ao BNDES é o Ministério da Fazenda. A imprensa inteira no Brasil tem que começar a fazer a pergunta: quem é que realmente fez essas escolhas? Foi o Ministério da Fazenda e foi o governo ao qual ele pertencia. Por acaso, era o governo do PT. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Uma boa noite. Eu espero que o Brasil melhore. Gamberini. Os governos das Coreias encerraram o terceiro encontro com promessas de integração e pacificação da península. Entre as promessas está o fechamento do campo norte-coreano de teste de mísseis. Isso reduziria a possibilidade de confrontos na fronteira entre os dois países. As duas Coreias concordaram em remover 11 postos de guarda na zona desmilitarizada até o fim deste ano. O acordo ainda prevê uma candidatura conjunta aos Jogos Olímpicos como uma nova aliança diplomática pelo esporte, como nos Jogos de Inverno de 2018, que serviram para quebrar o gelo entre os dois vizinhos. O governo da Austrália classifica como terrorismo os casos de morangos com agulhas, que geraram onda de pânico. Em todo o país já foram confirmados quase 20 casos de morangos com agulhas enfiadas. A polícia acredita que há pessoas replicando o ato de um primeiro sabotador e ofereceu uma recompensa de $100 mil australianos, cerca de R$296 mil, em busca de pistas que levem aos culpados. Os vários incidentes fizeram com que toneladas da fruta fossem retiradas de supermercados. Autoridades australianas pedem cautela ao comer a fruta, cortando antes para dar uma olhada primeiro.
Ao mesmo tempo, o governo incentiva o consumo para ajudar os produtores. Além das perdas com o mercado doméstico, a exportação dos morangos australianos também foi afetada. A Rússia e o Reino Unido bloquearam as importações e a Nova Zelândia retirou os morangos australianos dos mercados. Esses países não devem fazer novas compras até que a segurança do morango da Austrália seja comprovada com o uso de detetores de metal ou máquinas de raio-x. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. No Todo Seu de hoje, 10h30 da noite, entenda a importância da campanha Setembro Amarelo.